Passei para dar uma andada, aproveitar o dia de sol, por isso os óculos escuros, obviamente. Peço desculpas pelo barulho de carro, mas enfim, eu simplesmente saí e deu vontade de pegar o celular e gravar aqui para vocês um pouquinho, uma conversinha. Porque fazem alguns meses que eu tô morando em Portugal, como vocês sabem, e eu recebi algumas mensagens nesse período de pessoas que meio incrédulas pelo fato de eu ter largado, obviamente, o curso de medicina na Argentina, de ter mudado e largado tudo para trás. Não é algo muito incomum, obviamente, tem muitos brasileiros morando em Portugal, né? É a maior nacionalidade, a maior coletividade morando em Portugal, mas eu queria, depois desses 5 meses morando em Portugal, eu queria fazer alguns comentários, não é? Justamente sobre a minha perspectiva, porque eu sempre fui partidário, eu sempre comentei aqui no canal de que eu não gosto daquele discurso romantizado de morar em X país, de morar na Europa e tudo mais, mas tem muitas coisas positivas que sim precisam ser comentadas. Lá no meu Instagram eu publiquei um vídeo no IGTV ontem ou anteontem, não sei ao certo, falando justamente sobre essa ideia que a gente cria na nossa cabeça, que a gente constrói sobre morar no exterior. E justamente eu acho que isso é muito importante, da gente conseguir ver, nos imaginar morando naquele país, de que o olho brilhe, mas que justamente também a gente seja realista e coloque os pés no chão e entenda de que a balança ela sempre tem que equilibrar de algum ponto, sempre obviamente pesando um pouquinho mais pro lado positivo, mas que a gente tem que entender que vai ter peso no lado negativo e a gente precisa entender justamente esses pesos. Senta aqui e conversar sobre justamente algumas coisas que, ao meu ver, são o lado positivo de se morar em Portugal, mesmo sabendo, obviamente, que existem algumas coisas negativas. Muitos de vocês que me acompanham aqui no canal há algum tempo sabem de que não é novidade para ninguém. Eu tinha já a pretensão de vir morar na Europa, e novamente ao fundo uma moto, desculpas novamente. Eu tinha essa pretensão de vir morar na Europa por diferentes motivos, mas porque eu sempre vi que o estilo de vida na Europa e o modo como as pessoas vivem na Europa, vale a redundância, é um pouco diferente do que a gente tem como costume, como rotineiro no Brasil. Não é tão comum aqui, pelo menos na perspectiva que eu tive nesses primeiros meses morando aqui, aquela ideia de trabalhar e ganhar dinheiro. Obviamente essa mentalidade existe, obviamente todo mundo é preocupado com trabalhar, ganhar o seu dinheiro, pagar pelo estilo de vida que quer ter, óbvio, mas se consegue desfrutar melhor da vida de uma maneira um pouco mais tranquila. Logo que eu larguei o curso de medicina e eu pensei em vir para a Europa, né, porque eu tive justamente a possibilidade de ter a grana para isso, de ter apoio para isso, eu fiquei indeciso entre dois países. A Itália, obviamente, porque vocês sabem, né, eu já fiz vários vídeos aqui na Itália, mostrando coisas da Itália e tudo mais, por uma questão familiar. E porque eu tenho cidadania, seria mais fácil por questão burocrática e tudo mais. Ou Portugal. Acabei decidindo por Portugal por vários motivos. Um deles, obviamente, é que o meu italiano não é dos melhores, então, né, ia ser um grande problema inicialmente começar uma graduação, porque o meu foco nesse momento, 2020 e 2021, foi justamente poder começar uma formação acadêmica aqui numa área que eu realmente gostasse. Eu encontrei o curso de bioengenharia nos dois países, obviamente, mas o idioma ia acabar sendo um grande empecilho. E obviamente, quando a gente começa a pesquisar, a gente começa a encontrar vários pontos muito positivos, e eram coisas que eu não fazia ideia que Portugal tinha como referência, como pontos positivos, né? Já falei aqui no canal algumas vezes, né, de que Portugal é o terceiro país mais seguro do mundo para se viver, e segundo uma revista, e obviamente todos esses links vão estar aqui embaixo no box de descrição, Portugal é o melhor país do mundo para expatriados, ou seja, para imigrantes. E está entre os melhores países no que diz respeito aos países mais saudáveis do mundo. Então todas essas pequenas coisas foram somando. E obviamente, Portugal, assim como vários países da Europa, tem algo muito positivo que para mim, para o que eu buscava, sempre foi algo bom. Que é o fato de que não era necessário eu morar numa grande cidade para eu ter todos os serviços que eu teria numa cidade grande do Brasil. Digo isso porque, obviamente, é bacana a gente morar numa cidade em que a gente pode ter um cinema para poder ir, que pode ter teatro, que pode ter parque, universidade, sabe? Coisas, ambiente de lazer, sem se preocupar em morar numa grande cidade. Até porque Portugal, como um todo, tem 10 milhões de habitantes. O país inteiro tem menos do que a população da cidade de São Paulo. Logo depois da visita de um cachorro, a gente continua aqui. Como eu falei agora há pouco, né? Continuando.
Portugal tem 10 milhões de habitantes e tem mais de 30 instituições de educação superior públicas. Em que lugar do Brasil, né, qual estado do Brasil com essa população tem essa mesma disponibilidade de instituições? Tudo bem, a educação superior aqui funciona de uma maneira diferente, mas mostra uma visão diferente para a educação, para o desenvolvimento da sociedade. Que é algo que eu sempre, como vocês sabem, quem me acompanha há bastante tempo, é algo que me chama muita atenção e que me enche, sabe? E obviamente essa questão, por exemplo, eu poder sair na rua, coisas que eu não sofri certas questões na Argentina com violência, ou no Brasil com violência, assalto e tudo mais, salvo pouquíssimas vezes. Mas eu poder sair aqui tranquilo, poder fazer o que eu quero, poder ter tudo o que eu quero numa cidade pequena que me proporciona qualidade de vida. Aí muita gente vai dizer, mas o salário mínimo português, mas o preconceito dos portugueses. Eu tenho que dizer, assim, da minha perspectiva, obviamente eu não vou tapar o sol com a peneira, eu não vou dizer que não existe nenhum tipo de violência no quesito social, né, xenofobia, racismo aqui, porque obviamente a gente sabe que existe. Eu particularmente tenho o privilégio de não ter sofrido por várias questões, né? Porque ser homem, branco, cisgênero, enfim, coisas que eu sempre ressalto várias vezes aqui no canal. E o salário mínimo português, que é mais baixo da União Europeia, sim, realmente é um dos salários mínimos mais baixos da União Europeia, mas o poder de compra, quando a gente compara com o poder de compra do Brasil, é muito maior, né? Obviamente, se a gente parar para pensar no salário mínimo e quanto um produto vale em porcentagem no salário mínimo, é muito mais vantajoso. E por mais que o salário não seja tão maior comparado com outros países como a Alemanha, como a França, ainda assim te proporciona um poder de compra, ao meu ver, um pouco melhor, né? Tu consegue viver em Portugal com muito pouco, pensando no salário mínimo. Não estou convertendo para o real, obviamente, isso é uma questão momentânea ou conjuntural, porque obviamente depende não só de Portugal, mas sim depende também da situação econômica brasileira. Se eu for parar para converter tudo que eu vou consumir, tudo que eu vou comprar aqui, obviamente tudo vai me parecer caro. Obviamente a gente mantém o controle financeiro com base nisso, porque a gente recebe em real, mas eu vivo em Portugal com 400 euros e vivo tranquilo. Tudo bem, a gente está num momento de pandemia, eu não posso dizer o lado bom de Portugal com respeito aos lugares bacanas que eu posso ter visitado, porque mesmo assim eu consegui visitar alguns lugares que eu queria ter visitado, como a cidade do Porto, Viana do Castelo, mas mesmo com a pandemia eu consegui fazer coisas que eu queria fazer aqui e que no que me toca, no sentido do que eu buscava, eu consegui encontrar de qualquer forma aqui, sabe? A questão da qualidade de vida, do bem-estar, de encontrar uma universidade que tivesse o curso que eu queria, de me proporcionar tudo que eu queria numa cidade do tamanho que eu queria. Ou seja, obviamente, quando a gente pensa em mudar de país, quando a gente pensa em mudar para outro lugar, a gente tem que fazer a nossa análise, a gente tem que fazer a nossa listagem do que é positivo, do que é negativo, se vale ou não vale a pena. Então, a minha perspectiva é totalmente diferente de outra pessoa que talvez tenha vindo para Portugal, tenha ido para X lugar e diga, porque lá é melhor. Sim, pode realmente ser. E depois de fazer essa lista, a gente conseguir entender o que é qualidade de vida para a gente. Justamente quais são os pontos que eu quero encontrar naquele lugar, quais são os pontos que eu sei que vão fazer com que a minha vida seja melhor do que eu tinha onde eu estava. Se vale ou não vale a pena justamente fazer essa mudança, enfrentar tudo isso. Porque não é tudo um mar de rosas, né? Obviamente você está mudando para uma cultura diferente, você vai estar impactado com um monte de coisa, vai ter que se adaptar, vai ter que fazer toda a parte burocrática. É um baita de um peso. Mas justamente, como eu falei no início, a balança ela tem que equilibrar de alguma forma e fazer com que pese mais, depois desse equilíbrio, o lado positivo, né? Porque inicialmente você vai ter toda aquela parte burocrática, aquela parte chata, mas com o passar do tempo você tem que ver que o lado positivo ele tá pesando mais e tá fazendo valer a pena. Eu acho que eu falei mais do que eu esperava ter falado nesse vídeo. Mas enfim, eu queria tirar o óculos, né? Porque eu não gosto de gravar vídeo de óculos, mas o sol está na minha cara. Mas enfim, como vocês estão vendo, né? Esse monumento, eu não lembro agora o nome dele certo, mas provavelmente eu vou botar aqui na tela, caso eu lembrar. Mas fica em Santa Clara, aqui em Coimbra. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E deixa aqui embaixo sugestões de vídeos, porque, né? Agora que a gente tá conseguindo sair um pouquinho mais, porque não tá chovendo mais tanto. E a situação do coronavírus tá complicada, mas tá um pouco mais tranquila do que tava, tipo, 2, 3 semanas atrás. Quem sabe eu consigo mostrar algumas coisas a mais também. Espero que vocês tenham gostado.
A gente se vê no vídeo da semana que vem, ou quem sabe num vídeo aí na semana, ou no Instagram, ou no Twitter. E é isso. Até mais. Tchau.